Olá, pessoal. Hoje nós teremos uma palestra do Cícero sobre a integral de Stieltjes aqui no canal Seminários Aleatórios. Sejam bem-vindos. E Cícero, a palavra é sua. Obrigado, Alan. Esse formal, né? Então vamos lá, a gente vai falar sobre, como o Alan disse, a integral de Stieltjes. Bom, deixa eu logo dizer o que é que a gente vai, por que a gente está falando disso, né? Basicamente, a gente está falando disso para a gente, não sei se é uma coisa muito boa não, mas a gente vai terminar nossa palestra definindo esperanças. Tá? Essa é o nosso objetivo aqui é falar de esperança do ponto de vista de integral de Stieltjes. Então a gente vai introduzir integral de Stieltjes, falar algumas coisitas e no final a gente termina falando de esperança. Termina assim, né? Dando a definição de esperança em termos de integral de Stieltjes. Então, beleza. Vamos lá, né? Bom, qualquer dúvida, fique à vontade e Alan, fale quando quiser falar. Por favor. Vamos lá. Então, vamos começar relembrando que é uma integral de Riemann. Primeiro, né? Todo mundo que lembra dos cursos de análise na reta. Integral de Riemann, você pega uma partição, né? Partição P, e aí a gente define a integral de Riemann de uma função como sendo, de uma função φ, como sendo o limite dessas sominhas aqui, das diferenças de partição, quando a norma da partição vai para zero, né? E aqui a norma da partição é o máximo, né, das diferenças, o tamanho dos intervalos. Então, beleza, essa aqui é a definição de integral de Riemann, né, que a gente conhece de análise na reta. Aí, o que seria a integral de Riemann-Stieltjes? Ela é definida de modo bem análogo, só que a diferença a gente vai ver agora quando a gente definir. É o seguinte, ó, a gente aqui na integral de Riemann é a integral de Riemann de uma função φ. Enfim, e aqui a integral de Riemann-Stieltjes é a integral de uma função com relação a outra. Tá? Então aqui a gente vai definir a integral de Riemann-Stieltjes de uma função φ com relação à função f. Tá? A gente f, esse fzão, a priori vamos dizer que é uma distribuição, φ é uma função contínua. A gente define a integral de Riemann-Stieltjes de φ de modo muito parecido, só que aqui, nesse xi mais 1 menos xi, a gente coloca a variação da f nesses pontos. Tá? Então, é o fzão de xi mais 1 menos o fzão de xi. Então, essa aqui é a definição de Riemann-Stieltjes, e perceba que ela generaliza a integral de Riemann, né? A Riemann é um caso particular com a identidade, né? Beleza, essa aqui é a nossa definição de integral de Riemann-Stieltjes. Perceba que a notação aqui é um df de x, tá? Beleza, agora vamos ver que isso aqui, essa definição não é muito boa quando a gente trata de funções não contínuas. Assim, essa já pode ser que ela já dê problemas, tá? É o caso que a gente vai ver, a gente vai ver um exemplo aqui agora, que é esse caso aqui. Você pega essa função aqui, que é descontínua, né? E, então, a integral dessa função com respeito a ela mesma não existe. Deixa eu deixar essa página aqui, para ficar barulhinho do WhatsApp. Então, essa integral aqui, ó, ela não existe. A integral da f0 com respeito a f0, com relação a f0. Integral de Riemann-Stieltjes, tá? Em relação àquela definição lá. Então, beleza. Como que a gente faz para provar que isso não existe? Vamos pegar uma partição, né? Pega uma partição que o zero não esteja nessa partição. Isso quer dizer o quê, né? Se o zero não está nela, então ela começa do menos 1, né? A partição começa do menos 1, vai até o 1. Se o zero não está nela, existe algum cara, existe dois caras consecutivos, só que o zero está entre eles. Beleza, perfeito, né? Só que isso daqui, por causa disso, essa soma aqui, vamos ver quanto que é essa soma aqui, né? Bom, se os caras estão tudo do mesmo lado, essas coisas vão ser iguais, né?
se os caras estão todos do mesmo lado. Então, anula. E exatamente nesse i mais 1, a f0 de x mais 1 dá 1, isso aqui dá 0. Isso aqui dá 1, então fica só o f0 de y, essa soma todinha aqui. Bom, isso eu não falei quem é esse y, né? Bom, esse y, eu não sei se eu botei antes aqui. Deixa eu dizer. Esse y aqui a gente toma no intervalo xi mais 1, igual esse aqui. A gente toma nesse intervalo aqui, xi mais 1, esse i, tá? Então, bom, aí isso aqui vai dar 0 ou 1, né? Dependendo se o y aí estiver antes ou depois do 0. Pronto, então essa integral não existe, né? Então, bom, perceba que é uma função aparentemente simples e essa integral já não é tão boa. Então a gente vai tentar generalizar isso, essa integral, beleza? Bom, eu estou seguindo aqui basicamente o Bell-James, tá? Então a gente trata de um caso mais geral, que vai ser a integral de Lebesgue-Stieltjes. A gente agora vai falar da integral de Lebesgue, que a gente vai chamar a partir de agora somente integral de Stieltjes. Então, para essa integral de Stieltjes vai ser a integral de Lebesgue-Stieltjes, beleza? Bom, e aqui φ agora vai ser uma função mensurável, para quem já viu medida, tá? Vai ser uma função mensurável. E f, para nós, vai ser uma função de variação limitada. Cícero, bicho, o que é isso? Vou dizer agora o que é uma função de variação limitada. Essa aqui é a definição de função de variação limitada, tá? Que tem uma função de um intervalo AB na reta, ela é de variação limitada quando a soma, essa soma da variação dela, né, é finita para qualquer partição, para toda partição que você pegar. Então, isso aqui é a definição de uma função de variação limitada. Tem um typo aí, né? Esse Fzinho era para ser um Fzão, né? Esse Fzinho era para ser Fzão, exatamente. Então, isso é engraçado, porque faz todo sentido, né? A variação limitada. Exatamente, exatamente a variação da função mesmo, que é limitada. Faz todo sentido. Que bom que a definição faz sentido. Nem sempre, quer dizer, sempre faz. Não sei. Enfim, deixa quieto. Bom. A definição, o nome é intuitivo com significado, né? Pronto, exatamente, era isso. Sempre intuitivo. Pronto, então vamos ver algumas, só a título de curiosidade, eu coloquei alguns fatos sobre funções de variação limitada. Custa nada, né? Então, primeiro, toda função Lipschitz é de variação limitada. Bom, não é difícil, né, ver isso aqui. Toda função monótona também é de variação limitada. Que também não é difícil provar isso. Soma é produto de função de variação limitada, também de variação limitada. E essa aqui, que eu acho que é bom, eu acho mais legal. Quer dizer, não sei, mas que funções de variação limitada são escritas como diferença de funções monótonas. Então, uma função é de variação limitada se somente se ela é diferença de funções monótonas. Né? Isso é legal. E aqui eu coloquei só um exemplo de uma função que não é de variação limitada. É contínua, mas não é de variação limitada. Só, enfim, não custa nada. Beleza, agora vamos voltar para as coisas. Então, bom, f aqui vai ser uma função contínua direita e crescente, tá? Então, f vai ser uma função contínua direita e crescente. Aí a gente define, bom, aqui não tinha no Bell-James, tirei do livro do Rei, acho que é do Rei que fala, né? Só trouxe só para... Eu chamo de Durrit, mas não sei. Bom, então vou chamar de Durrit. Aí eu vou só trazer a definição de medida de Borel-Stieltjes aqui para... O Bell-James não faz, ele só cita o Durrit como referência. Então, essa aqui é a medida de Borel-Stieltjes no intervalo. Então, se define a medida de Borel-Stieltjes no intervalo como sendo a diferença da função
nos extremos. Tá? E, bom, aí dá para provar que isso é uma medida, né? E aí, a nossa integral de Lebesgue-Stieltjes, a integral de Stieltjes, φ com respeito a f, né? Φ df, vai ser justamente a integral com respeito a essa medida aqui. Tá? O Durret fala isso lá. Então, a nossa integral vai ser integral... Bom, em medida a gente faz isso, né? A gente integra com respeito a medidas. É f dμ, com respeito a uma medida μ. Então, essa nossa integral de Stieltjes é a integral com respeito a essa medida aqui, beleza? Beleza, né? Então, continuar. Alan, tem algum comentário? Não? Tranquilo. Beleza. Pronto. Então, essa aqui é a definição de integral de Stieltjes, né? Integral geral de Lebesgue-Stieltjes, beleza? Com essa definição, aquela integral lá existe, beleza? Eu acho que eu botei isso aqui, mas não é difícil de ver. A gente vê que aquela integral lá de menos 1 a 1 daquela função com respeito a ela mesma existe, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver algumas propriedades dessa integral aqui, né? Bom, essa integral aqui vai ser a diferença dos intervalos, né, da f, vai ser a variação da f, justamente. Bom, lembra o teorema fundamental do cálculo, mas dá para ver como medida também, né? Tipo, é a integral da função 1, se é a medida do intervalo, né? E vai ser f de b menos f de a. Beleza? Mas, para quem não viu medida, não se preocupa, não. Bom, lembra do teorema fundamental do cálculo? É tipo a variação do intervalo, né? Beleza? Então, isso aí é verdade, é a propriedade da integral de Stieltjes. Uma outra propriedade é que era linear, em relação ao integrando, tá? A função está sendo integrada. Então, ela é linear. Beleza? Bom, isso aqui segue das propriedades de integrado, né? Ela é linear com respeito ao integrador, beleza? Então, você pode, quando você tem aqui um d, uma função aqui, você pode separar, como eu fiz aqui. Beleza, o que mais? Se f for uma função de distribuição de uma variável aleatória discreta, essa integral nada mais é do que uma série, beleza? Nada mais é do que uma série. Por exemplo, se a função, se a probabilidade for um pezinho de xi, os caras positivos, né? Então, bom, vou voltar lá para a definição de bom, não vou voltar não, deixa eu falar comigo. Essa integral, a integral com respeito a essa função, né? Com respeito a essa função f, essa distribuição, vai ser justamente essa sominha, né? Tipo, eu acho que, não ia dizer que isso precisa ser contínuo, mas não precisa não, que é assim mesmo, né? Tudo bem. Beleza. E esse PXI vai ser justamente o salto da função no ponto xi, né? F é uma função de distribuição de variável discreta, então ela vai ser segmentozinho, vai ser segmentos de retazinho, né? Vários segmentos de retazinho. E esse PXI é justamente o salto da função nesse xi, né? Bom, isso não bom, é claro para todo mundo que PXI é o salto de f em xi, pela definição da f, né? Pela definição da f. A f vai ser a soma das probabilidades. Gleidson. Alan?
Letícia, entre nós. Qual é a definição da F? A F é a distribuição, né? Não é as probabilidades dos caras menores ou iguais a... Certo. Concorda, Rebeca? Concordo. Concorda que P de XI é o salto de F em XI, Rebeca? Você não sente muita segurança, não. Defina o salto. O salto é o tamanho altura no gráfico. Concordo. Concorda? Pronto, perfeito. Eu olhei pro gráfico aqui mentalmente, deu certo. Perfeito. Show. Pronto. Com essa propriedade aqui, a gente prova que aquela integral lá existe, tá? Aquela integral lá de menos 1 a 1, por exemplo, existe. Usando essa propriedade. E, bom, aqui eu botei tudo uma vez, deveria ser os pedacinhos. Que coisa, mano. Enfim, já tá assim mesmo, né? Tá, aqui deveria ter pausas para ficar mais didático, mas, bom, aqui eu tô, como eu perguntei ao Alan, eu tô aqui usando uma enrolação, tô enrolando aqui numa parte, mas para fins didáticos, eu vou utilizar esse artifício aqui. Mas se o Alan quiser dar coisa formal aí, também fica à vontade. Bom, se F for uma função de distribuição de uma variável aleatória contínua, com densidade F, então a integral, né? Tipo, isso aqui vai querer dizer essa integral, que a integral de φ com respeito a F é justamente a integral de φ vezes F, tá? Com relação a x, agora de x. Tá? Isso aqui vem dessa coisa aqui que eu botei aqui, que não é coisa tão precisa assim, digamos. Que f' de x é justamente a derivada de f com respeito a x. E isso aqui é justamente a f de x. A f' é a f de x. Beleza? Qual foi a relação? Hã? Qual foi a relação? É porque isso aqui não df é um símbolo, tipo um símbolo. Isso aqui, essa coisa aqui, essa igualdade não é. Tá. É um símbolo df, tá? Né, Alan? Na enrolação é essa, né? Sim. Beleza. Pronto. Mas, bom, mas heuristicamente é isso aí, a justificativa, tá? Beleza. Aí, agora a gente vai veremos que dependendo se você considerar ou não os extremos no intervalo, a integral muda, tá? Então, por exemplo, em relação à integral de Riemann, ela não considera pontos discretos, né? Os pontos discretos não influenciam, né? Pontos discretos, isso é meio, não sei se faz muito sentido, mas pontinhos lá isoladozinhos não interfere na integral, né? No nosso caso aqui, dependendo do cara estar ou não no intervalo, pode mudar a integral, beleza? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos ver algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se você integrar de A até B fechado, isso aqui a gente vai ver que pode ser diferente. Você integrar no aberto, você integrar no fechado, você integrar no aberto. É o que a gente vai ver aqui, beleza? Por exemplo, essa integral aqui de φ de F1, em relação a essa função aqui, quem é φ mesmo? Φ é qualquer função aqui, φ. Ah, tá, eu não expliquei, mas quando a gente bota assim a integral sem nada, sem intervalos, a gente tá, isso aqui a B é a integral de A até B, tá? Eu botei aqui o intervalo, que é costume em medida fazer isso. E aqui, quando o cara bota a integral assim, sem nada, eu estou integrando na reta inteira, de menos infinito a infinito. E aqui, para que essa integral continue igual, aí eu multipliquei pela função característica, né, desse intervalo.
Beleza? Até aí todo mundo concorda, né? E agora, a gente pode... Rebeca? Não, aqui é uma coisa de medida também. É uma coisa de medida também, né? É. E de probabilidade. A gente já viu esses truques em probabilidade. Quando a gente quer transformar numa soma infinita, a gente bota a função característica no meio lá, né? Bom, aí agora a gente usa, como F1 é uma função de distribuição de uma variável aleatória discreta, né? Uma coisa discretinha aqui. Eu acho que aqui deveria ser, acho que é o mesmo, não lembro se é 1, é 0. Tem algum lugar que eu acho que é 0 aí, mas... agora eu estou esquecido se eu botei errado aqui as coisas. Errado aqui, foi. O 0 é x menor que A. 0, pronto, aqui é 0, viu? Não tem esse 1 aqui, leia-se 0. Aí a gente usa aquela, deixa eu voltar, a gente usa isso aqui, né? Quando a distribuição de uma variável aleatória discreta, então é basicamente multiplicar a função pelo salto dela naquele ponto, tá? E somar essas coisas de todas as possibilidades, né? Todos os saltos possíveis. Então, isso daqui bom, vai ser tem que olhar os saltos, né? Então, tipo, onde é que ela salta? Ela salta do A para o B, né? Aqui no A, na verdade, ela salta no A. Primeiro salto. Então, vai ser o valor do salto, que é o meio, né? Vezes o valor da função. Aí o próximo salto é justamente no B. Também vale o meio, né? Então, vai ser um meio vezes o valor da função. O salto vezes o valor da função. Beleza? Todo mundo entendeu? Eu estou usando aquela somatória lá. Beleza? E aqui, ó, como o A não está nesse intervalo aqui, né? O A não pertence ao intervalo. Aqui é a função característica, eu não botei mais, mas é a função característica desse intervalo aqui, né? Indicadora desse intervalo. Como o A não está, então isso aqui é 0, né? Então fica só essa parte. Ó. Então perceba que a integral de A até B, se você desconsiderar o A, já dá uma coisa que não depende do A aqui, vai dar só o... Então ela considera, né? Os pontinhos, né? Tipo assim, se você integrar do mesmo jeito, né, de maneira bem análoga, você faz a mesma conta, e agora se você botar o AB, né, isso aqui vai ser a média da função agora. Se você não considera o B, por exemplo, aí essa parte aqui vai ser 0, então vai ser só um meio de φ de A, por exemplo. Se você não considera nem o A nem o B, ela dá 0 essa integral. Então faz diferença, os pontos discretos fazem diferença em algumas integrais. Comentários, Alan, Rebeca, Daniel, Leite. Ficou claro, Daniel? Alan aí, para fazer comentários. Tô de buenas. Acho que não teve nada muito profundo, né, tipo, no conteúdo, porque é mais enunciados. Não tem... É verdade. Então, os comentários estão restritos. Mas Gleidson, Rebeca e Daniel, vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tudo bem. Mas já que perguntou, então, o que a gente faria nesse caso? A função está definida por partes. Então, a gente teria que realmente fazer o cálculo dessas 3 integrais, ou o que é que geralmente se usa? Não entendi, não, a sua pergunta, Rebeca. É, Eu acho que eu também não estou sabendo formular ela, então eu vou deixar você continuar e caso... Rebeca, eu vou responder o que eu acho que é a tua pergunta, tá? É o seguinte, o que esse resultado está dizendo é que integrar intervalos abertos e integrar intervalos fechados, com respeito a Lebesgue-Stieltjes, são coisas diferentes, tá? Não é como integrar a rima. Se você integrar no intervalo aberto e no fechado é a mesma coisa. Esse é o resultado. Ok. Isso responde a pergunta que você estava pensando e não disse? Metade, mas eu vou deixar a outra metade guardada por enquanto. Tá bom. Bom, já foi metade, pelo menos já sai com meia resposta. Beleza, não sei. Uma dúvida.
Essa integral pode ser usada para calcular tipo, todas as funções, todas é muito forte, né? Mas qual o maior conjunto possível de funções que a gente consegue calcular esse tipo de integral? Sabe dizer? Integral de Lebesgue-Stieltjes. Sim. Bom, funções mensuráveis. Acho que o caso mais geral é funções mensuráveis e a F é função de variação limitada. Acho que esse é o caso mais geral. Massa. Tranquilo, então. Valeu. Isso aí chega no impasse no futuro não muito distante para quem quer estudar esse tipo de coisa, que tem um objeto chamado movimento browniano, que ele não é de uma função de variação limitada. Então, se você quisesse integrar com respeito a esse objeto aí, a essa função, você não conseguiria. Aí, por causa disso, um japonês muito louco, chamado de Ito, ele definiu um novo tipo de integral, que você consegue integrar uma função de variação ilimitada, e ela parece um pouco com a integral de Stieltjes, mas obviamente é diferente, porque aí a gente não consegue, né? Então, quem quiser ver cálculo estocástico um dia, é a extensão da integração de Stieltjes. É ir além do limite que existe na integração de Stieltjes. E é o que a Rebeca está estudando atualmente. Show. Vamos ver o que é que tem mais aqui, que eu não lembro do próximo slide. Então, deixa eu botar ele aqui. Oxe, já acabou o seminário. Basicamente era isso que eu tinha para falar. E aí a gente termina definindo agora a esperança. Não sei, isso não é uma coisa muito boa, né? Terminar um seminário com a definição, mas a gente vai terminar agora definindo o que é a esperança de uma função de uma variável aleatória x. Então, seja x uma variável aleatória qualquer e f sua distribuição. Beleza? Então, a esperança de x ela é definida como sendo a integral de Stieltjes na reta da função x com respeito à distribuição. Então, bom, aí, por exemplo, se f for uma distribuição de uma variável aleatória contínua com densidade fzinho, aí você pode trocar aqui, né, pelo que a gente viu lá, você pode trocar por x, f de x, dx, e por aí vai, né? Você pode fazer quando as coisas são mais contínuas, quer dizer, quando as coisas são mais comportáveis, aí os objetos ficam mais legais. Mas essa é a definição da esperança de uma variável aleatória x com distribuição f. Beleza? Essa variável tem que ser discreta ou contínua, ou ela pode ser mista, aquela... Pode ser a buba toda. Ah, mas... Porque assim, deixa eu falar, né? Eu acho que eu não botei, mas deveria ter colocado. Bom, isso seria um pedaço daquele outro seminário desastroso lá. Que tipo, as variáveis, né? São um pedaço contínuo, mais um pedaço mista, mais um pedaço discreto, mais um pedaço contínuo, né? Mais um pedaço singular, eu acho. Aí você consegue definir você consegue quebrar, né, as integrais usando essas sominhas em várias integrazinhas. Então você consegue definir para qualquer variável aleatória. A parte discreta você usa isso aqui, por exemplo. A parte contínua você pode usar isso e por aí vai. Então você pode. Esse aqui é o caso mais geral mesmo. Tá? Se f for um FA mais FB mais FC, onde FA é a parte discreta, FB é a parte contínua e FC é a parte singular. Aí você consegue, usando a propriedade integral, você consegue quebrar o integrador aqui e fazer as coisinhas lá e dá certo. Não é isso? Alô? Massa. Sim. Vou ligar o microfone. Pronto. É isso que eu tenho para falar. Acho que o seminário acaba aqui. Show. Legal, Cícero. Obrigado pela apresentação. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho para mais vídeos de seminários de probabilidade e de matemática em geral.